Fabinho Soldado. Como é que você avaliasse a partida? Como é que você avaliasse a partida da senhorita Edna Alves? Eu vou falar da estrutura do futebol, falar de um árbitro que toda semana é um árbitro, é um outro. O Corinthians ele tem enviado ofício, pessoalmente, o presidente já esteve presente, eu já estive presente várias vezes, a gente escuta que a intenção é melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente sabe que é uma pressão muito grande em relação aos árbitros, é bem verdade. Não queremos mudar o foco da partida, porque as avaliações técnicas do jogo, certamente o Dorival vai fazer, nós iremos fazer sobre isso, não é transferir a responsabilidade, mas a verdade é que hoje foi mais uma arbitragem muito confusa, que vai trazer muito transtorno para o Corinthians em relação aos cartões, a forma que foi, a insegurança dentro da partida, mas eu não quero falar só dela, da Edna, apesar de no Campeonato Brasileiro um árbitro está quase um mês sem apitar um jogo, o árbitro precisa estar atuando, né? Tá com essa minutagem, vamos dizer assim, mas assim, a gente precisa melhorar a estrutura do futebol brasileiro. A gente tem tentado colaborar, mas o Corinthians não pode ser prejudicado mais uma vez em relação a isso. O que de fato, assim, ou algum lance específico tenha incomodado mais, né, em relação à atuação da Edna hoje? São detalhes de jogo, né, que só que quando você você entende a forma de ela falar com os jogadores, às vezes um lance que disputa na área que ela... Vamos falar do lance do Martínez, né? Um lance de disputa dentro da área que no lance anterior ela orientou, no outro lance ela dá o cartão amarelo. Então, critérios. Mais uma vez, eu não quero falar do árbitro só em si, eu quero dizer da estrutura. O árbitro precisa ter uma estrutura melhor. As pessoas que comandam essa parte, e de novo, a gente está tentando colaborar, o Corinthians quer colaborar. No futebol brasileiro é chato você estar o tempo inteiro falando sobre isso, precisamos fazer a nossa parte, há uma pressão sim muito grande em relação aos árbitros, mas a gente não pode ser prejudicado da forma que mais uma vez aconteceu hoje, uma arbitragem muito insegura, que traz uma estabilidade dentro da partida, são lances que ela apita sem segurança e acaba que cria uma atmosfera difícil para que ela mesma depois consiga terminar o jogo de uma forma que deveria. Fabinho, ainda falando sobre a estrutura então, não pessoalizando na Edna, às vezes vira até um pouco de chacota em alguns clubes, quando depois de uma situação de prejuízo de arbitragem, sai uma nota oficial ou uma informação de que foi enviado um ofício para a CBF. Há algo que possa ser feito de mais prático além disso? Tu tá nessa área há muito mais tempo do que eu, mas quando eu comecei a gente falava muito sobre força de bastidores. Tem time que tem um determinado representante, ou um presidente, ou um diretor, que tem muito poder nos bastidores de determinada federação. Hoje em dia isso ainda funciona, porque se funciona, talvez o Corinthians está fazendo mau uso ou pouco uso do seu, talvez, poder de bastidor? Toda rodada, todos os clubes reclamam. Não vejo por aí. Eu não quero, de novo, quando você fala do que, e a sua pergunta ela é muito pertinente, do que pode ser feito, e aí eu preciso continuar falando sobre a estrutura da arbitragem. Então a gente está... Alguns clubes usam uma forma de reclamar mesmo quando ganham, né? Outros reclamam quando perde. Então assim, cada um vai tentando. De uma forma que, de novo, a gente vai falar, cada rodada falar do árbitro A, do árbitro B, e cada um vai usando a sua estratégia, e assim, não pode ser assim. A arbitragem, ela precisa ser uma arbitragem que consiga ter critérios únicos, critério padronizado, para que, mesmo que erre dentro dos seus critérios. Então, de novo, eu quero falar de estrutura do futebol, é uma estrutura importantíssima do futebol brasileiro, a arbitragem, e a gente está aqui também para colaborar para que a gente consiga melhorar. Agora, mais uma vez, a gente sai prejudicado em relação a tudo que aconteceu. Fabinho, ainda
Ainda em cima disso, por favor, só para entender, você faz esse meio campo com os outros clubes, você como diretor, você fala com o Anderson Barros, você fala com o pessoal do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, times do Nordeste, times do Sul, esse trabalho de bastidores não com a CBF, mas para os times pensarem em algo que de fato possa vir a melhorar. Vocês promovem esses encontros? Na verdade, quem promove esses encontros são a CBF. Nós já estivemos lá para falar sobre isso, para entender o que está se passando, e a conversa sempre ela é muito, muito boa. Os clubes se colocam à disposição para isso. Veja bem, a gente conta clube, o controle não é nosso. O controle não é nosso. O que a gente vai fazer? Se a arbitragem ela vem das federações e a CBF que faz a escala, o que a gente tem a fazer, claro, como afiliado, é colaborar, se colocar à disposição, e é isso que todos os clubes fazem. Nós vamos lá, escutamos e tentamos fazer a nossa colaboração, mas quando começa a competição, tantos jogos importantes, tantos lances duvidosos, e de novo, às vezes o errar faz parte, o atleta também erra, a comissão também erra, o árbitro ele também pode errar. Agora, o que a gente sempre está pedindo, a nossa expectativa é que os critérios fossem aproximados para que a gente pudesse, a cada jogo, a cada rodada, ter os critérios bem definidos dentro da própria partida, não ter lances que naquele momento do jogo, naquele minuto, ela interpretou de um jeito, no outro, no mesmo minuto, quer dizer, no minuto seguinte, interpretou de uma outra forma. Então, se a gente não falar de estrutura, a gente vai ficar aqui toda rodada falando, cada clube usando a sua estratégia, e não vai ser legal para o futebol. Acho que a gente precisa ter aí alguma conversa definitiva para que a gente possa melhorar em relação a tudo isso. Fabiano, pique aqui, a última, por favor. A gente saiu, o ônibus está parado lá, João. Dia do Fico, chegou? Já dá para falar de futuro? A torcida quer saber uma resposta. Você fica no Corinthians para o ano que vem, por favor? Eu tenho contrato... Não, gente, vai precisar ir embora. Eu tenho contrato até dezembro de 2026. Não tem que responder essa pergunta. Tenho maior carinho e respeito por você. Tua careca é igual a minha, mas eu tô super... Sempre falo, né, do entusiasmo, do prazer que eu tenho e a felicidade enorme que eu tenho de estar nesse clube. Eu tenho contrato até 26, me ajuda? Dezembro de 2026, e a gente está aí. Mais um ano de Fabinho. Eu tenho contrato, eu estou aqui para fazer o melhor, entregar o melhor para esse clube, para essa torcida, que a gente tem um carinho enorme por tudo que está sendo feito até aqui. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, então, Fabinho, soldado. Deu uma zoada aqui na minha careca, né? Tá aí o Fabinho.